Olá, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um vídeo. Hoje a gente está num formato diferente, que vai ser o formato dos próximos vídeos. Todos os vídeos a partir desse vídeo vão ter uma apresentação de slide para poder nortear aí a nossa apresentação. Essa apresentação slide, ela fica disponível na descrição, então depois vocês vão conseguir imprimir, fazer as anotações. Então não se preocupem que não vai ser algo que vai ser só agora, não precisa ficar printando tela. Depois eu disponibilizo o material completo, tá ok? Então vamos começar, sem muitas delongas. O tema do vídeo de hoje é contrato de gaveta. Ele é válido? Quais os riscos? Cabe uso capião? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de documento que é muito usual, muitas pessoas aí usam, se não usam já ouviram falar no famoso contrato de gaveta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes de começar, não posso deixar de pedir aí, deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal para você ser notificado dos próximos vídeos na sexta-feira, lembrando que tem vídeo sobre leilão de imóveis, e me siga nas redes sociais. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, as redes sociais, tem o Instagram, tenho o Jus Brasil com artigos, tem o meu site, então aí tem algumas outras plataformas que você consegue acompanhar o meu serviço. Então vamos começar, né? O que é o contrato de gaveta, Jéssica? Ele é um negócio jurídico que acontece entre comprador e vendedor e eles celebram uma compra de um imóvel sem lavrar a escritura pública e sem o registro na matrícula. Então, para haver uma compra e venda, indiferente se é um contrato de gaveta ou não, se é um financiamento, existe o comprador e o vendedor. A escritura pública, ele é o documento público que torna o ato de compra e venda um ato legal. Quando é financiamento, a gente fala no contrato com o banco. Quando é à vista, é uma escritura pública. Indiferente se é um financiamento ou se é à vista com escritura pública, esse documento ele tem que ser levado a registro na matrícula do imóvel. Então, todo imóvel ele tem uma matrícula imobiliária. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. A matrícula imobiliária, ela se equipara a uma certidão de casamento com todo o histórico do imóvel. Então, ela existe. Em algum momento foi feita uma matrícula do imóvel. Então, pode ser que você comprou por contrato de compra e venda e o vendedor, ele já tinha comprado também por contrato de compra e venda e essa matrícula esteja desatualizada. Mas isso não significa que a matrícula não exista, tá bom? Então, uma matrícula, ela existe. Então, quando faz um contrato de compra e venda, normalmente porque a matrícula está irregular, né? A documentação não está regular. Vou falar sobre isso mais para frente. E por que o contrato de gaveta ele recebe esse nome? Faz jus ao nome, porque é um documento, ele é um documento feito digitado, hoje em dia é digitado, antigamente era datilografado na máquina de escrever, bem mais antigamente era feito por escrito mesmo. Então faz um contrato de compra e venda. Antigamente eu já peguei contrato muito simples, feito em papel de embalagem de pão mesmo, fazendo lá a tratativa de compra e venda. Mas esse é contrato de 1930 e bolinhas que eu vi. E esse documento fica guardado na gaveta, na pasta de documentos. Então por isso que ele recebe o nome de contrato de gaveta. Opa! E qual que é a base legal? Temos aí o Código Civil, os artigos específicos sobre esse tema. Então, ele é sim, aí tem na legislação brasileira artigos que protegem o contrato de gaveta, só que tem alguns poréns. Então, vamos aí deslinchar esses poréns. Para imóveis acima de 30 salários mínimos, eu estou falando hoje, 19 de agosto de 2025. O salário mínimo vigente, 30 salários mínimos, seria equivalente a 45.540. Vamos ser realistas. Que imóvel você compra por esse valor? Acredito que só quando compra são em comunidades mais simples. E olhe lá, né? Ultimamente, nem comunidades consegue adquirir um imóvel por esse valor. Mas imóveis até 30 salários mínimos, vocês já ficam cientes que eles não exigem uma escritura pública. Um contrato simples de gaveta já consegue registrar na matrícula. Então, a transmissão de propriedade, então para você se denominar proprietário daquele bem,
tem que ter o registro na matrícula. Um simples contrato, o simples contrato do banco, a simples escritura em si, ela não te dá o título de proprietário. Então, vamos supor que você comprou à vista e você fez a escritura pública que eu falei anteriormente. Só que você não levou a escritura pública a registro na matrícula. Por que você não levou? Quando você vai registrar, você tem que pagar o ITBI. E às vezes não tinha condições financeiras de pagar o ITBI. Então, até fez a escritura. Primeiramente, já é difícil fazer uma escritura sem pagar o ITBI. A maioria dos cartórios não aceitam, que não é nem cartório, é tabelionato de notas. Eles não aceitam lavrar a escritura sem pagar o ITBI. Mas, vamos supor que o escrevente aceitou lavrar a escritura sem pagar o ITBI. Então, você lavrou a escritura, mas não pagou o ITBI. Sem pagar o ITBI, não existe registro. Então, você tem só a escritura. E só esse documento não te faz o proprietário do bem. E a mesma coisa acontece com o contrato de gaveta. Somente o contrato, ele não te dá a propriedade do imóvel. Você ainda não vira proprietário do bem. Então, um contrato de gaveta, ele tem eficácia apenas obrigacional. Direitos entre as partes. Então, o contrato de gaveta garante aí o direito do vendedor receber do comprador o dinheiro que foi da tratativa de compra e venda, e o vendedor tem aí a obrigação de transmitir a propriedade para o comprador, que é o imóvel. Essa é a obrigação que um contrato de compra e venda ele traz, mas o contrato em si não transfere a propriedade perante terceiros, que é o que eu estou falando. A partir do momento que você tem um contrato, isso não significa que você é o proprietário de fato, tá? Você tem a propriedade em si, mas os seus direitos como proprietário você não pode usufruir. E quais são as principais situações aí que levam uma pessoa a fazer um contrato de gaveta? Imóveis financiados, então o comprador não consegue assumir formalmente o financiamento, a pessoa que está querendo comprar não consegue ter aí o financiamento aprovado pelo banco. Explicando melhor. Vamos supor que eu, Jéssica, tenho um imóvel que está financiado e não consigo mais arcar com aquelas parcelas do meu financiamento. Eu quero vender esse meu imóvel. E aí eu quero vender para o Luizinho, só que o Luizinho ele não tem capital, ele não consegue aprovação em nenhuma instituição bancária para conseguir um financiamento. Então ele chega em mim e fala: Jéssica, é o seguinte, você paga aí R$1.000 por mês na parcela do seu financiamento, não é? Então, vamos fazer um contrato de promessa de compra e venda, um contrato de gaveta, no caso, e aí eu pago essas parcelas do seu financiamento. Quando eu terminar, eu te pago um montante X para equalizar aí o valor da compra e venda. Vamos fazer assim? Vamos, beleza. Ele fica pagando as parcelas, 5, 6 anos. Quando termina, então terminou, Luizinho, agora você tem que me pagar 100 mil, 50 mil. E a gente faz o acordo. E aí, faz o pagamento, e aí o contrato de gaveta serve para isso. Porque eu, Jéssica, não consigo mais arcar com minhas parcelas, o Luizinho não consegue uma aprovação de financiamento em nenhuma instituição bancária. Então, a gente faz esse contrato de gaveta para poder formalizar uma compra e venda entre eu e o Luizinho. Outro motivo que as pessoas também fazem o contrato de gaveta são pessoas que buscam reduzir custos de cartório e impostos, que foi o que eu falei anteriormente. Quando você faz a escritura no tabelionato de notas, tem um custo. Quando você faz um financiamento no banco, tem um custo. Quando você vai registrar na matrícula, você tem que pagar o ITBI. O ITBI, aqui em São Paulo, capital, que é onde eu estou falando, ele é 3% do valor do imóvel. Então, às vezes, a pessoa não tem esse valor para pagar de imposto. Além disso, tem que pagar o registro. Então, levar a escritura, levar o contrato de financiamento até o cartório de registro de imóveis, impõe aí a obrigação, além do ITBI, de pagar lá no cartório de registro de imóveis a taxa cartorária. E também, às vezes, a pessoa não tem condições de pagar isso. Então, resolve fazer só um contrato de compra e venda. Pelo menos não tem que pagar imposto e não tem que pagar o registro. E outro motivo também que acontece é a negociação informais entre familiares e amigos. Eu tenho um irmão, tenho um amigo que quer comprar meu imóvel, ele não tem condições, ele é autônomo, por exemplo, e aí eu sei que ele consegue sim pagar. Então, para ajudar esse meu amigo, esse meu irmão,
e eu acabo vendendo o imóvel aí de forma informal, pelo contrato de promessa de compra e venda. Esses tipos de transações são muito comuns, mas são muito arriscadas e eu vou explicar o porquê. Os riscos do contrato de gaveta são diversos e eu enumerei aqui os 5 principais, que são insegurança jurídica, fraudes, penhoras e dívidas, dificuldade de financiamento ou venda futura e os problemas sucessórios, que eu acredito, no meu ponto de vista, é um dos maiores problemas. Então vamos explicar um por um. Insegurança jurídica. O comprador não se torna proprietário perante terceiros. Isso é um ponto que eu já bati aí aqui anteriormente. Quando você compra um imóvel por contrato de compra e venda, você tem o direito de usar e gozar do imóvel, só que você não tem o direito de dispor do imóvel, ou seja, você não pode vender, que entra aí a dificuldade de financiamento ou venda futura. Por quê? Quando você vai fazer uma venda, em regra, você tem que pegar a matrícula. Deixa eu ver se eu tenho algum papel aqui. Tem um papel aqui. Tem que pegar a matrícula e você tem que olhar na matrícula quem é o proprietário. Então, você está comprando de mim. Você tem que pegar lá a matrícula. Legal, é um imóvel X em tal lugar, tá bom? Luizinho vendeu para Maria, que vendeu para o José, que vendeu para a Jéssica. Legal. E agora a Jéssica está vendendo para mim. Legal. Então, eu realmente existo, eu realmente estou na matrícula, logo você vai conseguir um financiamento, porque esse imóvel está regular. Você vai conseguir fazer uma venda legal, porque o imóvel está regular. Mas vamos supor que Luizinho vendeu para Maria, que vendeu para José, e José vendeu para João. Só que nessa tratativa vendeu por contrato de gaveta. Quando o João vai vender para mim, eu vou olhar na matrícula e falar, ué, mas o seu nome não está na matrícula, João, quem é você? Mas eu comprei em contrato de gaveta, Jéssica. Ah, tá. Só que daí você concorda que a matrícula está irregular. Logo, eu não consigo financiar. Então, se eu não tenho capital para comprar à vista, qual é a alternativa que me resta? Comprar financiado. Mas se a matrícula está irregular, eu não vou financiar. Então, foi-se uma venda perdida. Quero vender para conseguir arrecadar algum fundo emergencial. Não consigo vender financiado. À vista consigo? Consigo, mas só com contrato de gaveta, porque a matrícula não está no meu nome. E aí vem a questão da fraude. Se foi vendido o imóvel do José para o João por contrato de gaveta, quem garante que José não vendeu também para o Luiz, não vendeu para outra Maria, não vendeu para fulana? Quem garante que ele não fez aí 4 ou 5 vendas para conseguir dinheiro? Porque acontece isso, tá? Porque se não está na matrícula, não tem como saber quem é o proprietário de fato. Então eu falo que eu sou a proprietária e saio vendendo para 2, 3, 4 pessoas, recebo dinheiro. Quando a pessoa chega no imóvel, ô fulano, sai daí, eu comprei. Como assim você comprou? Eu também comprei. E olha aí a briga que dá nas tratativas. Lógico, vai todo mundo recorrer no judiciário, mas até o judiciário decidir, até o processo andar, já se passou aí 3 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você já perdeu o dinheiro que você investiu. Então, olha a dor de cabeça que você vai ter. Percebe que não vale a pena? Penhoras e dívidas. O imóvel continua no nome do vendedor e pode ser atingido por dívidas dele. Vamos supor, novamente, o Luizinho está vendendo o imóvel para mim por contrato de gaveta. Ok, contrato de gaveta, não registrei, então a matrícula não está no meu nome. O imóvel, diante do cartório de registro de imóveis, ainda pertence ao Luizinho. O Luizinho, ele é um empresário e está sofrendo um processo trabalhista. E aí chegou no ponto do processo trabalhista, que chegou em execução, e vai ter que penhorar bens do Luizinho para pagar a dívida trabalhista. Vão lá no processo e o advogado pede para fazer a busca de bens e encontra o imóvel que eu comprei. Então, vamos penhorar o imóvel do Luizinho para pagar a dívida. Vamos levar esse imóvel a leilão. Só que a Jéssica aqui comprou. Como que a Jéssica fica? A Jéssica não fica. A Jéssica vai ser obrigada a passar por um estresse, porque o imóvel vai sim a leilão, alguém vai arrematar, vão bater na porta da minha casa e vão me tirar de lá. E aí eu vou ter que comprovar depois que eu comprei o imóvel por contrato de gaveta, mas eu registrei? Não registrei.
E infelizmente não sei se vocês já ouviram essa historinha, quem registra que é o dono. Então lembra que eu falei anteriormente sobre fraudes? Vamos supor aí que houve 4 vendas distintas do mesmo imóvel. Quem primeiro levar a registro se torna o proprietário. Infelizmente é assim que acontece. Eu comprei em 2000, fulano comprou em 2005, outro em 2010 e outro em 2015. O de 2015 conseguiu juntar dinheiro, escriturou aquele contrato, pagou o ITBI e registrou na matrícula. Parabéns, ele é o proprietário. Não interessa se eu comprei em 2000, ele vai entrar com uma ação de emissão na posse e vai me tirar do imóvel. Aí eu vou ter que sair do imóvel e depois eu posso até ajuizar uma ação de regresso ou algum outro tipo de ação, a depender do contrato, em face à pessoa que me vendeu. Mas eu não tenho nada garantido em relação a isso. O único fato que está garantido aí é que eu vou ter que sair do imóvel, porque a pessoa que comprou lá em 2015 pagou os impostos, a pessoa foi lá e a pessoa registrou. Então, ela é o proprietário. Aí entra a questão da uso capião, que eu vou falar daqui a pouco mais pra frente, tá? E os problemas sucessórios. O imóvel é meu, comprei de contrato de compra e venda. Eu venho a falecer, eu tenho uma filha. A minha filha vai herdar o meu imóvel? Ela vai herdar sim, porque eu morri e ela vai receber. Só que ela nunca vai conseguir vender financiado, ela vai ter esse problema documental. Quando ela for abrir meu inventário, ela não vai conseguir apresentar esse imóvel no inventário. Vamos supor que eu tenha 3, 4 filhos. Os 4 filhos brigam. Então tem que ser um inventário judicial para poder decidir a partilha. Esse imóvel não vai poder ir para a partilha porque não está regularizado. Vê a bola de neve que vira por eu ter um contrato de gaveta não regularizado? Então esses são os riscos, eu queria trazer um pouquinho sobre eles. Existem outros riscos também, mas eu acredito que esses 5 são os mais principais. Efeitos jurídicos. Então, novamente, eu já tinha comentado sobre eles, né? Entre as partes, então, gera aí a obrigação de uma parte com outra, comprador e vendedor. Perante terceiros, não tem eficácia real. Então, aquela história, João vendeu para mim um imóvel e eu quero vender para outra pessoa, eu não consigo vender, porque o imóvel ainda pertence ao João. Então, para eu vender, eu precisaria da outorga do João, ou seja, da assinatura do João, porque na matrícula consta que o João é o último proprietário e não eu. Tem uma questão de proteção possessória, que o STJ já admitiu a defesa da posse do comprador, mas aí entra numa esfera judicial, eu posso falar isso em outro momento. E a questão da possibilidade de uso capião, que em alguns casos o comprador que exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pode pleitear uso capião judicial ou extrajudicial. O contrato de gaveta, ele funciona como justo título. Eu vou explicar um pouquinho sobre esse ponto. Para ingressar com um pedido de uso capião, atenção aqui, uso capião, ele sempre fica no feminino, tá? Então, é a uso capião, eu não estou falando errado. Então, para ingressar com um pedido de uso capião, existem alguns critérios. Além do tempo de posse, tem que verificar se essa posse é mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono. Mansa foi uma posse tranquila, pacífica foi tranquila, ou seja, um contrato de compra e venda, por exemplo, já que a gente está falando sobre isso. João vendeu para mim por contrato de gaveta. Ok. Teve briga? Não teve briga. O João apareceu lá com uma espingarda para me tirar do imóvel? Não aconteceu isso. A gente fez um acordo, tem um contrato de compra e venda, ok. Foi ininterrupta, ou seja, eu estou nesse imóvel há pelo menos 10 anos, estou. Alguns casos cabe 5 anos, mas são casos específicos, eu não vou adentrar nesse tema aqui, porque esse vídeo é sobre contrato de gaveta e não sobre a uso capião. Então, em regra, colocam na cabeça 10 anos. Existem alguns casos que é 5, mas são específicos. Então, estou nesse imóvel há 10 anos? Estou. Com ânimo de dono, aí que vem o problema da questão da uso capião. Por quê? Ânimo de dono é muito importante.
Porque não basta você ter... eu vou trocar aqui um pouquinho o cenário para poder entender melhor essa questão de ânimo de dono. Eu tô olhando aqui pela janela do meu escritório, que tem um terreno logo ali. Caramba, ninguém usa aquele terreno. Eu acho que eu vou invadir ele. Aí eu vou lá, construo um barraquinho, vou mexendo, construo uma casinha de bloco, vou subindo, construir um sobradinho e tô morando lá há 10 anos. Legal, daorinha, montei lá uma casinha. Só que nesses 10 anos eu nunca paguei IPTU. Agi com ânimo de dono? Não agi. Então meu uso capião já cai por terra, porque eu esqueci, não paguei o IPTU, que é obrigatório pagar. Mesmo cenário, vi um terreninho ali do lado, beleza, vou invadir, montei um barraquinho para mostrar que tem dono, só que parou ali, montei o barraquinho, tô enchendo de entulho, tá dando bicho, rato, escorpião, tô agindo com ânimo de dono, estou dando uma destinação apropriada para aquele terreno? Não, não estou, então eu não consigo a uso capião. Então você percebe, você comprou um contrato de gaveta, você até consegue a uso capião, mas você tem que agir de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, ou seja, pagar o imposto IPTU e dar uma destinação para aquele imóvel, não deixar ele abandonado. Tem até na Constituição Federal é mencionado sobre isso, tá? Sobre a questão do imóvel. Não pode simplesmente abandonar o imóvel, deixar ele lá largado. O imóvel ele tem uma destinação a ser dada. Não é exatamente essas palavras que estão na Constituição Federal, mas só para vocês entenderem a importância que é a questão do ânimo de dono. Mas se você comprou por um contrato de gaveta e faz esses 4 itens, posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, que é pagar o IPTU e dar uma destinação apropriada para o imóvel, então você aí tem uma grande possibilidade de ajuizar uma uso capião com êxito. Não é o judicial, ele é mais demorado, o extra é um pouquinho menos, mas você consegue. Eu posso até em outro vídeo falar um pouquinho sobre a questão da uso capião. Então aí para encerrar esse vídeo, o contrato de gaveta, ele não é ilegal, tá? Então pode ser feito, mas ele é arriscado pelos poréns que eu já mencionei. Ele pode gerar efeitos obrigacionais e, em casos específicos, viabilizar a uso capião, igual eu mencionei, mas não confere segurança imediata da propriedade. A recomendação profissional é sempre formalizar a compra e venda por escritura pública, o registro, assegurando aí segurança jurídica, publicidade do ato, ou seja, quando você registra o contrato de compra e venda, quando você registra uma escritura na matrícula imobiliária, você torna esse ato de compra e venda público, porque qualquer pessoa que tenha intenção em adquirir aquele imóvel, se ele for no cartório pedir a matrícula, ele consegue lá ver, ó, legal, a Jéssica é a proprietária. Então aquele ato se torna público e consegue ter proteção contra terceiros. É isso, eu espero que eu tenha aí esclarecido algumas dúvidas sobre esse tema de contrato de gaveta. Essa apresentação vai estar disponível para download de forma gratuita aqui na descrição, então vocês podem fazer o download e o link está aqui embaixo, tá ok? E onde acompanhar o meu trabalho? Eu estou no Jus Brasil, onde eu posto artigos sobre temas diversos. Estou no LinkedIn, também posto muitos artigos e alguns vídeos. Tenho o meu site, onde explica alguns dos serviços que eu faço e também faço a postagem de artigos. E finalmente o Instagram, onde eu tenho vídeos aí semanais, tenho pontos específicos, tenho raio-x do leilão, que é onde eu analiso leilões e faço aí um over sobre aquela oportunidade. Então me seguem nas pastas, né? O QR Code está aqui, é só escanear que vocês vão direto para a página. Qualquer dúvida é só me chamar, os meus dados para contato também estão aqui aqui embaixo na descrição. Então é só entrar em contato comigo que vai ser um prazer esclarecer suas dúvidas. Até a próxima!